Depois da denúncia feita por uma federação de pais, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas mostrou-se preocupada com a qualidade dos pratos que as crianças comem nas escolas. Alexandra Bento não considera que faltem regras, mas sim vigilância nas refeições escolares. A bastonária explicou à agência Lusa que é verdade que existem referenciais para o que é disponibilizado nas cantinas e nos bares, que podem ser melhorados, mas que a grande preocupação é o cumprimento dessas regras e a falta de fiscalização. Contactado pela agência Lusa, o Ministério da Educação explicou que cabe às direções escolares a responsabilidade diária do refeitório e de todo o acompanhamento. O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares admitiu que possa existir falhas em algumas escolas, principalmente onde o serviço é feito por empresas privadas. Segundo dados do Ministério, existem atualmente 1.148 refeitórios em funcionamento nas escolas de segundo e terceiro ciclos e secundário. A lista de espera de doentes obesos que aguarda por uma cirurgia aumentou 10% este ano. Segundo os dados a que o Jornal de Notícias teve acesso, até ao final de junho estavam à espera de ser operadas 1.672 pessoas. No final do ano passado, este número ficava-se pelas 1.514. A Associação de Doentes Obesos diz que há hospitais que pararam de fazer cirurgias por falta de apoio do Estado. Mas só no ano passado o Governo anunciou um programa de 12 milhões de euros para reduzir os tempos de espera, bem como o objetivo de realizar 2.000 operações até ao final do ano. Explica que o número de intervenções até cresceu este ano face aos anos anteriores. Até junho foram feitas 855 operações e esses doentes não esperaram mais de 6 meses. O Jornal de Notícias acrescenta, no entanto, que os tempos de resposta para doentes não prioritários não são cumpridos em metade das unidades. A maioria da população infantil do mundo pode ser obesa dentro de 4 anos e ultrapassar aqueles que têm carências na alimentação. É o resultado de um estudo da Organização Mundial da Saúde. A obesidade afeta, nesta altura, mais de metade da população portuguesa. 52,8% das pessoas com 18 ou mais anos sofrem deste problema, qualquer coisa como 4,5 milhões de pessoas. O excesso de peso, a obesidade, tem grande impacto na qualidade de vida porque existem também outras doenças associadas. Os especialistas reclamam mais apoio do Estado para tratar este problema. Hoje é Dia Mundial da Obesidade. É nosso convidado o professor David Carvalho, da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Está em direto dos estúdios da TVI no Porto. Sr. Professor, muito bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade para conversar connosco. Começamos por este estudo da Organização Mundial de Saúde. Foi divulgado nesta altura, que se comemora o Dia Mundial da Obesidade. São números preocupantes. Os obesos podem destornar os malnutridos. De facto, o problema da obesidade, alguns autores consideram que a obesidade é, neste momento, a epidemia do século XXI. E ela, digamos, também há outras doenças que são consideradas doenças gêmeas, porque acompanham este aumento da prevalência, este aumento da frequência de obesidade. A diabetes, a hipertensão, são gêmeas dela e são sua consequência. O problema, este estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que parte dele já tinha sido divulgado aqui no Porto, no Congresso Europeu da Obesidade, que se realizou em maio aqui, é realmente preocupante porque demonstra que nós não estamos a ser capazes, a nível mundial, de combater a obesidade na infância e na adolescência. De facto, os números apontam, e no nosso país também apontam, para um aumento entre 2002 e 2014 de 0,3% na frequência de obesidade e o mais grave é que, digamos, por exemplo, o consumo de fruta está a diminuir nos nossos adolescentes e a prevalência de obesidade, particularmente no sexo masculino, nos rapazes, tem aumentado e atinge frequências de 6,9%. Sr. Professor, mas é preciso, desculpe interrompê-lo, é preciso começar exatamente a resolver esses problemas. Quando ainda agora li esta notícia em relação às cantinas, à refeição que é disponibilizada nas cantinas para os jovens portugueses e que há, ainda que haja esta regulamentação, há todo um processo que não é cumprido. Ok, estou inteiramente de acordo. Agora, acho que é preciso também recentrar o problema. E o problema é o seguinte: se é verdade, e acredito que seja, porque obviamente não ponho em causa o fundamento da notícia, é verdade também que a maioria das escolas
A maioria das cantinas cumprem as regras e a norma que eu gostaria de dizer à população portuguesa e a todos os portugueses é que comer na cantina é seguramente mais saudável para as nossas crianças, mesmo com esses problemas detectados, do que, por exemplo, sair e ir comer a um restaurante, a uma cafetaria, a um café, a uma pastelaria, comer alimentos de maior valor calórico, com maior gordura, com maior taxa de açúcares, que é o que acontece com muita frequência. Portanto, eu acho que a questão é fundamentalmente, também foram apresentadas várias notícias, eu gostava de centrar o problema sobretudo na prevenção. Acho que isso é, neste Dia Mundial da Obesidade, acho que é fundamental pensar que nós temos que combater a obesidade, sobretudo no início, portanto, através da prevenção. Como? Através, obviamente, de aumento da atividade física. É fundamental que as nossas crianças pratiquem atividade física. Deve haver um investimento nas horas despendidas pelas nossas crianças na atividade física e terem uma alimentação mais saudável. Isso passa, obviamente, pela melhoria da alimentação nas nossas cantinas. Já existe, de facto, regulamentação. Como se dizia na peça, é fundamental a vigilância e observar e controlar. Obviamente que há desvios em tudo e, portanto, nós temos que vigiar. Mas é fundamental. E mais ainda, as crianças têm que ser o motor da mudança nas próprias famílias. Isso já foi utilizado noutras circunstâncias, nomeadamente na luta contra o tabagismo, e de maneira que eu acho que é fundamental que elas sejam o veículo. Investir na formação, investir na capacidade delas aumentarem a atividade física. Por outro lado, acho que é extremamente importante que vamos criar condições nas nossas próprias cidades para que as pessoas possam fazer mais atividade física. Muitas vezes nós temos barreiras arquitetónicas, não só para os deficientes, mas até para a população em geral. Os passeios são estreitos, não há espaço, há excesso de tráfego, portanto nós temos que investir de facto também e pensar a médio prazo. Porque o que acontece é que se nós não investirmos hoje em dia na prevenção da obesidade, vamos gastar muitos milhões, e as notícias, infelizmente, são de que o nosso déficit do Serviço Nacional de Saúde no último ano aumentou cerca de 250 milhões, porque muitas dessas doenças transformam-se em doenças crónicas. A obesidade é por si só uma doença, mas, como dizia no início, ela é causa da diabetes, ela é causa de hipertensão, ela é causa de certos tipos de cancros e depois, para tratar estes doentes, nós vamos gastar muitos milhões. Exatamente. Portanto, chegando a essa fase do tratamento, depois de já estar esta doença instalada, temos também hoje essa notícia de listas de espera de metade ou lista de espera para os obesos, para cirurgia já aumentou 10% este ano. Como é que se pode resolver este problema? Obviamente que antes de chegar à cirurgia, os doentes têm que ser tratados e, portanto, devem ser sujeitos a tratamentos que envolvem, nomeadamente, a modificação do estilo de vida e cuidados alimentares. Hoje já temos armas terapêuticas, medicamentos que nos podem ajudar a tratar estes doentes. Infelizmente, estes medicamentos não são comparticipados, era bom que pudessem ser, um pouco como aconteceu também com o tabagismo. Acho que era fundamental obter a possibilidade de comparticipar estes medicamentos, porque evitaria que nós chegássemos à situação da necessidade da cirurgia. Quando se chega à cirurgia, obviamente que pode haver dificuldade em satisfazer todas as necessidades. Obviamente tem sido feito pela maioria dos hospitais e, neste caso, eu sou médico do Hospital de São João e o Hospital de São João tem feito um enorme esforço. Nós somos o primeiro centro de elevada diferenciação no tratamento cirúrgico da obesidade e temos feito um grande esforço para corresponder aos inúmeros pedidos que nos chegam e temos mantido, digamos, as metas que têm sido definidas. Obviamente que hoje em dia, no conceito de hospital-empresa, muitas vezes os hospitais procuram responder, e isto talvez a resposta para as pessoas compreenderem porque é que isto acontece, procuram responder de acordo com as solicitações e, portanto, são capazes de não fazer cirurgia da obesidade, mas fazer outras cirurgias, entre aspas, que são mais rentáveis, que com os mesmos recursos conseguem fazer mais e obter mais dinheiro para os hospitais. Obviamente que nós temos que dar maior resposta e penso que, a nível do Ministério, tem havido uma tentativa de responder a estas solicitações. Houve, de facto, essa promessa dos 10 milhões de euros. Eu não estou 100% seguro de que eles foram, de facto, colocados ao dispor dos hospitais. Eu penso que as restrições orçamentais que ainda hoje nós temos e, digamos,
as dificuldades, porque todos nós passamos e que todos sentimos no dia-a-dia, só a pouco e pouco têm que ser aliviadas e, portanto, nós temos que ver isto numa perspectiva global. De qualquer maneira, eu penso que a meta das 2.000 cirurgias prometidas para este ano provavelmente serão atingidas ou ficarão relativamente próximo, como, aliás, os números que apresentaram fundamentam. Agora, Professor... é necessário... Sim. Professor David Carvalho, quero agradecer a sua disponibilidade para conversar connosco neste Dia Mundial da Obesidade. Obrigada, muito bom dia. Muitíssimo obrigado.